O sol de março brilhava intensamente sobre São Paulo quando Virgínia Fonseca chegou ao estúdio da Rede Globo para mais uma gravação do programa Encontro com Patrícia Poeta. O ar-condicionado do carro ainda a protegia do calor sufocante que prometia dominar a tarde paulistana. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente alinhados e o vestido rosa claro que escolhera para a ocasião destacava seu bronzeado natural, resultado das férias recentes em Angra dos Reis. "Virgínia, chegamos", anunciou seu motorista, Edson, um senhor de 50 anos que trabalhava com ela há 2 anos e conhecia perfeitamente sua rotina. "O pessoal da produção já está te esperando na recepção." Ela suspirou profundamente, ajustando os óculos escuros, Prada que usava. Por mais acostumada que estivesse com os holofotes, sempre sentia aquele frio na barriga antes das gravações. Não era nervosismo profissional. Virgínia dominava perfeitamente o ambiente televisivo, mas sim uma ansiedade relacionada aos últimos acontecimentos em sua vida pessoal. "Obrigada, Edson. Pode me buscar em 2 horas?" "Claro, Virgínia. Boa sorte na gravação." Ao sair do veículo, Virgínia foi imediatamente cercada por alguns fãs que a esperavam na entrada dos estúdios Globo. Celulares foram erguidos em sua direção e ela sorriu naturalmente, acenando e posando para algumas selfies rápidas. Virgínia, você vai falar sobre o Zé Felipe hoje?" gritou uma jovem de aproximadamente 16 anos, com cabelos cacheados e um sorriso empolgado. "Vocês vão ter que assistir para descobrir", respondeu Virgínia com seu jeito carismático habitual, piscando para as câmeras dos celulares. Enquanto caminhava pela entrada principal, Virgínia não pôde evitar pensar nos últimos 3 meses. Seu casamento com Zé Felipe parecia estar passando por sua fase mais turbulenta desde que se casaram. Não eram brigas constantes ou discussões explosivas, mas sim uma distância sutil que havia se instalado entre eles. Zé Felipe andava mais distante, passava mais tempo no estúdio de gravação, e quando chegava em casa, parecia mentalmente ausente. "Virgínia, que alegria te ver!" A voz animada de Cláudia, produtora do programa, a trouxe de volta à realidade. "Patrícia está ansiosa para a conversa de hoje. Temos algumas perguntas bem interessantes preparadas." "Oi, Cláudia. Também estou animada. Como está o roteiro? Alguma surpresa que eu deva saber?" perguntou Virgínia, seguindo a produtora pelos corredores do estúdio. "Bem, temos algumas perguntas sobre sua trajetória, os projetos futuros e talvez algumas coisas sobre sua vida pessoal. Nada muito invasivo. Você sabe como a Patrícia é respeitosa." Virgínia assentiu, mas uma ponta de preocupação se instalou em seu peito. Vida pessoal era justamente o que ela preferia evitar nos últimos tempos. 40 minutos depois, Virgínia estava sentada na poltrona confortável do cenário do programa, com as luzes ajustadas perfeitamente e a maquiagem retocada pela equipe. Patrícia Poeta, elegante como sempre, sorria do outro lado da mesa redonda que caracterizava o programa. "Estamos ao vivo em 5, 4, 3. O diretor fez a contagem regressiva com os dedos. "Boa tarde, Brasil. Hoje temos conosco uma das personalidades mais queridas das redes sociais e da televisão brasileira, Virgínia Fonseca." Patrícia iniciou o programa com seu sorriso característico. A entrevista fluiu naturalmente durante os primeiros 20 minutos. Virgínia falou sobre seus projetos empresariais, sua linha de produtos de beleza e seus planos para expandir seus negócios. Sua naturalidade diante das câmeras era evidente, e sua capacidade de conectar-se com o público através da tela fazia com que cada resposta parecesse uma conversa íntima com uma amiga próxima. "Virgínia, sabemos que você está sempre muito ativa nas redes sociais, acompanhando outros influenciadores e artistas. Recentemente, Ana Castela tem se destacado muito no cenário musical. O que você acha do trabalho dela?" perguntou Patrícia, com um sorriso que tentava ser neutro, mas que carregava uma curiosidade evidente.
Virgínia sentiu o coração acelerar. Ana Castela, o nome que havia se tornado uma sombra constante em seus pensamentos nas últimas semanas. A jovem cantora sertaneja, de apenas 22 anos, havia explodido no cenário musical nacional, conquistando milhões de fãs e, aparentemente, a atenção de pessoas muito próximas a Virgínia. Já Ana Castela. Virgínia repetiu o nome, como se estivesse processando a pergunta. Seus olhos fixaram-se em um ponto indefinido, além das câmeras, e por alguns segundos, que pareceram eternos para quem assistia, ela permaneceu em silêncio. Patrícia aguardou, mantendo o sorriso profissional, mas Virgínia podia sentir a tensão crescendo no estúdio. A equipe de produção atrás das câmeras trocou olhares preocupados. Bem, existem muitos artistas talentosos surgindo no mercado musical brasileiro, respondeu Virgínia finalmente, sua voz soando ligeiramente mais fria do que o usual. O sertanejo sempre foi um gênero muito forte no país. A resposta foi diplomaticamente evasiva e Patrícia percebeu imediatamente. Como jornalista experiente, ela reconheceu quando uma pessoa estava evitando deliberadamente um assunto. Mais especificamente sobre Ana Castela, Virgínia. Ela tem uma trajetória muito interessante, começou muito jovem e agora está conquistando prêmios importantes. Vocês nunca se conheceram pessoalmente? Virgínia ajustou-se na poltrona, cruzando as pernas de maneira quase defensiva. Patrícia, você sabe que o meio artístico é muito grande. A gente acaba conhecendo muita gente, às vezes pessoalmente, às vezes só de vista ou pelas redes sociais. Sua resposta continuava sendo evasiva, e qualquer pessoa atenta poderia perceber que Virgínia estava deliberadamente evitando falar sobre Ana Castela de maneira direta. Entendo, disse Patrícia, decidindo não insistir no assunto por enquanto. E sobre seus projetos musicais? Sabemos que você já gravou algumas músicas. Há planos de investir mais nessa área? Virgínia pareceu relaxar ligeiramente com a mudança de assunto. Sim, a música sempre foi uma paixão minha. Tenho alguns projetos em desenvolvimento, talvez algumas parcerias interessantes. A entrevista continuou por mais 15 minutos, cobrindo temas mais seguros como maternidade, empreendedorismo e planos futuros. Mas o momento da pergunta sobre Ana Castela havia criado uma marca na gravação, um momento de tensão que não passaria despercebido pelos telespectadores mais atentos. Quando as câmeras se desligaram, Virgínia permaneceu sentada por alguns segundos, respirando profundamente. Patrícia aproximou-se dela com um copo de água. Tudo bem, Virgínia? Você ficou um pouco tensa quando mencionei Ana Castela. Virgínia pegou o copo de água e bebeu lentamente antes de responder. Está tudo bem, Patrícia. Às vezes a gente só não tem muito o que falar sobre determinado assunto, sabe? Claro, eu entendo. Mas se há alguma história por trás disso, você sabe que pode confiar em mim, né? Virgínia sorriu, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Não há história nenhuma. Só acho que nem todo mundo precisa ter opinião sobre todo mundo, não é? Enquanto se dirigia ao camarim para retocar a maquiagem antes de ir embora, Virgínia não conseguia tirar da mente a expressão curiosa de Patrícia. Sabia que sua reação havia sido estranha, talvez até rude, mas não conseguia controlar a mistura de sentimentos que o nome Ana Castela provocava nela. Seu celular vibrou com uma mensagem de Zé Felipe. Vi que você estava gravando hoje. Como foi? Virgínia olhou para a mensagem por alguns segundos antes de responder simplesmente: foi bem, mas nada estava bem. E Virgínia sabia que sua reação na televisão nacional havia apenas começado a revelar uma situação muito mais complicada do que ela gostaria de admitir. 3 dias depois da gravação do programa, Virgínia acordou com o barulho insistente de seu celular vibrando sobre a mesa de cabeceira. Eram 7 da manhã de uma quinta-feira nublada em Goiânia, e a luz cinzenta que entrava pelas cortinas do quarto principal da mansão refletia perfeitamente seu estado de espírito. Virgínia,
Você precisa ver isso, disse a voz agitada de Marina, sua assessora de imprensa, assim que ela atendeu. O programa foi ao ar ontem à noite e as redes sociais estão pegando fogo. Virgínia sentou-se na cama, passando a mão pelos cabelos desarrumados. Ao seu lado, Zé Felipe ainda dormia profundamente, alheio à tempestade que estava se formando. O que está acontecendo, Samarina? Sua reação quando a Patrícia perguntou sobre Ana Castela virou assunto em todos os portais de fofoca. Os fãs estão criando teorias e, bem, não são teorias muito favoráveis. O estômago de Virgínia se contraiu. Ela havia esperado que sua resposta evasiva passasse despercebida, mas conhecia bem o mundo das redes sociais para saber que nada escapava dos olhos atentos dos internautas brasileiros. Me manda os principais posts. Preciso ver o tamanho do estrago. Enquanto aguardava as capturas de tela que Marina enviaria, Virgínia levantou-se silenciosamente e foi até a varanda de seu quarto. A vista da cidade se estendia à sua frente, mas ela mal notava a paisagem familiar. Sua mente estava completamente focada nas possíveis consequências de sua atitude no programa. Seu celular apitou com as mensagens de Marina. O primeiro print mostrava um tweet com mais de 15.000 curtidas. A Virgínia claramente tem algo contra a Ana Castela. Que climão foi aquele? Mas Virgínia Xana Castela. O segundo era ainda pior. Gente, a Virgínia ficou com uma cara de C quando falaram da Ana Castela. Será que rolou alguma coisa com o Zé Felipe? Virgínia sentiu as mãos tremerem ligeiramente enquanto lia os comentários. Como os internautas conseguiam chegar tão próximo da verdade, baseados apenas em alguns segundos de televisão? Marina, marca uma reunião de crise para hoje de manhã. Preciso decidir como vamos lidar com isso. Já marquei para as 10, mas Virgínia tem mais uma coisa. O quê? Ana Castela postou um story há 1 hora. Ela estava ouvindo uma música do Zé Felipe no carro. O mundo pareceu parar ao redor de Virgínia. Ana Castela havia postado uma música de Zé Felipe justamente no momento em que a polêmica estava explodindo nas redes sociais. Coincidência? Virgínia duvidava muito. Me manda o print desse story também. Quando a imagem chegou, Virgínia teve que se apoiar no parapeito da varanda. Ana Castela aparecia sorrindo no banco do motorista de um carro de luxo, com a música Vida de Casal, de Zé Felipe tocando claramente no fundo. A legenda dizia apenas: música boa não tem hora. Virgínia, você está aí? A voz de Marina ecoou pelo telefone. Estou. Até mais tarde, Marina. Virgínia desligou o telefone e permaneceu na varanda por alguns minutos, tentando organizar seus pensamentos. A situação estava saindo de controle e ela precisava tomar uma atitude antes que se transformasse em um escândalo ainda maior. Quando voltou para o quarto, Zé Felipe estava acordado, mexendo em seu próprio celular. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava preocupação e algo que Virgínia não conseguiu identificar completamente. Bom dia, o amor. Você está bem? Parece preocupada. Virgínia hesitou por um momento. Era a oportunidade perfeita para abordar o assunto que vinha evitando há semanas, mas ao mesmo tempo não sabia se estava preparada para ouvir a verdade. Zé, preciso te falar sobre uma coisa. Você viu o programa que gravei segunda-feira? Zé Felipe pousou o celular sobre o peito e a olhou com atenção total. Vi alguns trechos ontem à noite. Por quê? Você viu a parte em que a Patrícia perguntou sobre Ana Castela? Virgínia observou atentamente a expressão do marido. Por uma fração de segundo, ela viu algo passar pelos olhos dele. Surpresa, culpa, nervosismo, antes que ele recuperasse a compostura. Vi. Achei estranho você não ter falado nada sobre ela. Todo mundo sabe que ela é talentosa. É só isso? Você achou estranho? Virgínia cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Virgínia, o que você quer que eu diga? Ana Castela é uma artista, assim como eu, assim como você já foi. Por que você está fazendo disso um problema? A forma como Zé Felipe disse o nome Ana Castela, com uma familiaridade sutil,
mas perceptível, fez o coração de Virgínia acelerar. Era exatamente o tom que ele usava para falar de pessoas próximas, não de colegas distantes de profissão. Zé, você conhece ela pessoalmente? Zé Felipe sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto antes de responder. Virgínia, você sabe como é o meio musical. A gente acaba conhecendo todo mundo. Essa não é uma resposta, Zé. Eu perguntei se você conhece Ana Castela pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Virgínia podia ouvir sua própria respiração e o barulho distante do trânsito lá fora. Zé Felipe olhava para as próprias mãos, claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. A gente se conheceu em alguns eventos. Gravamos um dueto há algumas semanas, mas ainda não foi lançado. A informação atingiu Virgínia como um soco no estômago. Vocês gravaram uma música juntos? E você não me contou? Virgínia, é trabalho. Eu não conto todos os detalhes de todas as gravações que faço. Mas você geralmente me conta sobre parcerias importantes, Zé. Ana Castela não é qualquer artista. Ela é uma das maiores revelações do ano. Zé Felipe levantou-se da cama e começou a se vestir, evitando o olhar da esposa. Virgínia, você está fazendo tempestade em copo de água. É uma parceria profissional, só isso. Então por que você não me contou? Porque eu sabia que você reagiria assim. A frase ecoou no quarto como um tiro. Virgínia sentiu-se como se tivesse levado um tapa. A implicação era clara. Zé Felipe havia conscientemente escondido informações dela porque já esperava uma reação negativa. Como assim você sabia que eu reagiria assim? O que isso quer dizer, Zé? Zé Felipe parou de se vestir e finalmente olhou para ela. Virgínia, você sabe muito bem o que isso quer dizer. Você fica ciumenta de qualquer mulher que aparece perto de mim profissionalmente. Isso não é verdade, não é? E a Simone? E a Maiara? Você sempre arruma um jeito de demonstrar que não gosta quando eu trabalho com outras artistas. Virgínia sentiu-se exposta e vulnerável. Era verdade que ela sentia ciúmes quando Zé Felipe trabalhava com outras cantoras, mas sempre tentara manter esses sentimentos para si mesma, sem interferir na carreira dele. Zé, isso é diferente. Com Ana Castela é diferente. Por quê? Porque com ela é diferente. Virgínia não conseguiu responder imediatamente. Como ela poderia explicar a intuição feminina que a alertava sobre Ana Castela? Como poderia falar sobre os pequenos sinais que havia notado? As curtidas frequentes de Zé Felipe nas fotos da cantora, as mensagens que chegavam a horas estranhas, a forma como ele sorria para o celular às vezes, porque ela é jovem, bonita e está no auge da carreira. E porque você age diferente quando o assunto é ela. Eu não ajo diferente. Age sim, Zé. Você fica defensivo, como está sendo agora. Zé Felipe terminou de se vestir e pegou as chaves do carro. Virgínia, eu tenho um compromisso no estúdio. Quando você se acalmar, a gente conversa. Você vai encontrar ela hoje? A pergunta saiu mais desesperada do que Virgínia gostaria. Zé Felipe parou na porta do quarto, de costas para ela. Virgínia, para com isso. Você está sendo paranoica. Responde a minha pergunta, Zé. Não, eu não vou encontrar ela hoje. Vou trabalhar no meu álbum novo. Depois que Zé Felipe saiu, Virgínia ficou sozinha no quarto, sentindo o peso da discussão. Sabia que havia cruzado uma linha, demonstrando ciúmes de forma explícita, mas não conseguia controlar a sensação de que algo estava errado. Seu celular tocou com uma chamada de Marina. Virgínia, temos um problema maior. Ana Castela acabou de fazer um live no Instagram falando sobre você. O que ela disse? Ela disse que respeita você como artista e empresária, mas que não entende por que você pareceu desconfortável ao falar sobre ela no programa e que sempre teve admiração por você e Zé Felipe como casal. Virgínia fechou os olhos. Ana Castela estava jogando perfeitamente.
assumindo a posição de vítima inocente, enquanto indiretamente confirmava que havia percebido a hostilidade de Virgínia. Marina, cancela todos os meus compromissos de hoje. Preciso pensar. A guerra havia apenas começado e Virgínia sentia que estava perdendo antes mesmo da primeira batalha real. Virgínia passou toda a quinta-feira trancada em casa, evitando as redes sociais, mas não conseguindo resistir completamente à tentação de verificar os comentários sobre a polêmica. A cada nova notificação, sua ansiedade aumentava. A hashtag Giz Virginia Xana Castella estava entre os assuntos mais comentados do Twitter, e os vídeos no TikTok, analisando sua linguagem corporal durante a entrevista, já ultrapassavam milhões de visualizações. Na sexta-feira pela manhã, Virgínia decidiu que precisava sair de casa. A clausura estava a deixando louca, e ela sentia a necessidade de recuperar algum controle sobre a situação. Decidiu ir ao shopping para encontrar sua melhor amiga, Camila, que havia insistido para que se encontrassem. O shopping Flamboyant estava movimentado como sempre, e Virgínia escolheu usar óculos escuros e um boné, tentando passar despercebida. Mesmo assim, alguns olhares curiosos se voltaram para ela enquanto caminhava em direção à cafeteria onde havia marcado com Camila. "Meu Deus, Virgínia! Você está com uma cara péssima", disse Camila assim que a viu, levantando-se da mesa para abraçá-la. Camila era publicitária, tinha a mesma idade de Virgínia e as duas se conheciam desde a adolescência, bem antes da fama chegar. "Obrigada por ser tão delicada", respondeu Virgínia com ironia, mas sorrindo pela primeira vez em dias. "Senta aqui e me conta tudo. E não me venha com conversa mole, porque eu te conheço há 15 anos. Virgínia respirou fundo. Se havia uma pessoa no mundo com quem ela podia ser completamente honesta, era Camila. "Cami, eu acho que o Zé está interessado em Ana Castella." "Interessado como? Profissionalmente?" "Não, pessoalmente." Camila franziu o senho, pegando a mão da amiga sobre a mesa. "Virgínia, me conta desde o começo. O que te faz pensar isso?" Virgínia começou a relatar tudo. As mudanças no comportamento de Zé Felipe, as curtidas frequentes nas fotos de Ana Castella, as mensagens que chegavam em horários estranhos, a música gravada em segredo e, principalmente, a forma como ele havia reagido quando ela questionou sobre Ana Castella. "E tem outra coisa", Virgínia continuou, baixando a voz. "Ontem à noite eu olhei o celular dele enquanto ele estava no banho." "Virgínia, você não fez isso?" "Fiz, sim, e encontrei uma conversa no WhatsApp com ela." Camila se inclinou para a frente, claramente interessada. "E o que dizia?" Não eram mensagens explícitas, mas havia uma intimidade na conversa que me incomodou muito. Ele chamava ela de Ana e ela chamava ele de Zé. Conversavam sobre coisas pessoais, não apenas profissionais. Ela até mandou um áudio, dizendo que estava ansiosa para se encontrarem novamente. "Meu Deus, Virgínia, isso é sério. E não é só isso. Descobri que eles se seguem no Instagram há meses, bem antes de eu saber que existia alguma parceria musical entre eles. Zé Felipe curtiu todas as fotos dela do último mês, inclusive algumas bem sensuais." Camila permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando as informações. "E o que você vai fazer?" "Não sei, Cami. Essa é a questão. Se eu confrontar diretamente, posso estar criando um problema onde não existe. Mas se eu não fizer nada e realmente estiver acontecendo alguma coisa..." "Virgínia, escuta. Você conhece o Zé Felipe há anos. Vocês estão casados, têm filhas juntos. Ele já deu motivos reais para você desconfiar antes?" Virgínia pensou na pergunta. A verdade era que não. Zé Felipe sempre fora um marido dedicado, presente na criação das filhas, e nunca havia dado motivos concretos para a desconfiança. Mas Ana Castella era diferente de todas as outras situações. "Nunca", admitiu Virgínia. "Mas Cami, Ana Castella é diferente. Ela é jovem. Está no auge da carreira, é bonita,
talentosa. E o momento da nossa vida conjugal não está no melhor momento. Como assim? Nós estamos meio distantes ultimamente. Ele anda mais tempo fora de casa, eu ando mais focada nos negócios, a gente ainda se ama, mas não sei, parece que estamos vivendo vidas paralelas às vezes. Camila assentiu compreensivamente. Virgínia, relacionamentos passam por fases. Vocês têm uma vida corrida, filhos pequenos, carreiras exigentes. É normal ter períodos mais distantes, mas isso não justifica ele estar se aproximando de outra mulher. Claro que não. Mas você tem certeza de que é isso que está acontecendo? Antes que Virgínia pudesse responder, seu celular vibrou com uma ligação de Marina. Com licença, Cami, é minha assessora. Virgínia atendeu o telefone. Oi, Marina. Virgínia, onde você está? Acabou de sair uma matéria no portal Léo Dias que você precisa ver urgentemente. O estômago de Virgínia se contraiu. O que diz a matéria? O título é Fontes próximas revelam tensão no casamento de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por causa de Ana Castela. Meu Deus. Virgínia, a matéria cita uma fonte anônima dizendo que você e Zé Felipe têm tido discussões constantes sobre a amizade dele com Ana Castela e que sua reação no programa da Patrícia foi reflexo dessa situação. Virgínia sentiu o mundo girar ao seu redor. Marina, de onde eles tiraram essa informação? Não sei, mas a matéria é bem detalhada. Menciona até que vocês tiveram uma discussão na quinta-feira de manhã. Virgínia olhou para Camila, que observava sua expressão de desespero. Marina, marca uma reunião de crise para hoje à tarde. Preciso pensar numa estratégia. Depois de desligar, Virgínia contou para Camila sobre a matéria. Cami, isso só pode ter vindo de alguém muito próximo. Ninguém sabia dos detalhes da nossa discussão de quinta-feira. Você acha que foi o Zé? Não sei. Não quero acreditar que foi, mas quem mais sabia? As duas permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Virgínia sentia como se sua vida privada estivesse sendo exposta e dissecada publicamente. E o pior era não saber de onde vinha o vazamento. Virgínia, Camila disse finalmente, você precisa conversar com Zé Felipe. Dessa vez, uma conversa de verdade, sem acusações, sem ataques. Mas você precisa saber a verdade. E se a verdade for que ele realmente está se envolvendo com ela, então pelo menos você vai saber onde está pisando. O que você não pode fazer é continuar vivendo nessa incerteza. Isso vai destruir vocês, como casal, independente de Ana Castela. Virgínia sabia que Camila estava certa. A situação havia chegado a um ponto em que não podia mais ser ignorada ou contornada. Naquele momento, seu celular apitou com uma notificação do Instagram. Ana Castela havia postado uma foto em um estúdio de gravação, com a legenda trabalhando em projetos especiais, Meli novos duetos. Virgínia mostrou a postagem para Camila. Ela está provocando. Tem que ser isso. Ou ela realmente está trabalhando e você está interpretando demais. Camila, olha o timing. No meio de toda essa polêmica, ela posta uma foto falando de duetos. Antes que Camila pudesse responder, Virgínia recebeu uma mensagem de Zé Felipe. Vi a matéria. Precisa conversar urgente. Chega em casa agora. Virgínia mostrou a mensagem para Camila. Ele viu a matéria. Vai para casa, Virgínia. Conversa com ele. De verdade, dessa vez. Virgínia assentiu, pegando a bolsa. Cami, obrigada por me ouvir. Sempre amiga. E me liga depois para me contar como foi. Durante o trajeto de volta para casa, Virgínia sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que a conversa que estava prestes a ter com Zé Felipe definiria o futuro do casamento deles. Não podia mais fugir da situação. Quando chegou em casa, Zé Felipe estava na sala, caminhando de um lado para o outro, claramente agitado. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Virgínia, você viu o que saiu na imprensa? Vi.
Como é que eles sabem de detalhes da nossa vida privada? Como sabem que a gente discutiu quinta-feira? Virgínia o encarou diretamente. Essa é uma boa pergunta, Zé. Como é que eles sabem? A implicação da pergunta ficou no ar entre eles. Zé Felipe parou de caminhar e a olhou com incredulidade. Virgínia, você está insinuando que fui eu que vazei informações para a imprensa? Eu não estou insinuando nada. Estou perguntando como informações tão específicas chegaram até eles. Eu não acredito que você está pensando que fui eu. Zé, me responde uma coisa. Você contou para alguém sobre nossa discussão de quinta-feira? Zé Felipe hesitou por apenas um segundo, mas foi o suficiente para Virgínia perceber. Você contou, ela disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Virgínia, para quem você contou, Zé? O silêncio que se seguiu foi a resposta que Virgínia não queria ouvir. O silêncio na sala parecia eterno. Zé Felipe estava parado no meio da sala, olhando para o chão, enquanto Virgínia o encarava, esperando uma resposta que já sabia qual seria. Zé, eu perguntei para quem você contou sobre nossa discussão. Zé Felipe levantou os olhos lentamente e Virgínia pôde ver a culpa estampada em seu rosto. Virgínia, não foi assim que você está pensando. Como foi então? Eu desabafei com Ana Castela. Mas foi só um desabafo, Virgínia. Eu estava chateado, confuso, e ela é uma amiga que me ouve. Virgínia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você contou detalhes da nossa vida íntima para Ana Castela. Não foram detalhes íntimos, Virgínia. Eu só disse que a gente tinha tido uma discussão sobre ela e que você parecia estar com ciúme sem motivo. Sem motivo? A voz de Virgínia subiu alguns tons. Zé, você está desabafando sobre nosso casamento com a mulher pela qual estou com ciúmes. Virgínia, para. Ana é minha amiga, só isso. Amiga? Desde quando ela é sua amiga, Zé? Você me disse que só conheciam de vista. Zé Felipe passou as mãos pelo rosto, claramente percebendo que havia se contradito. Virgínia, deixa eu te explicar direitinho. Explica então. Zé Felipe sentou-se no sofá e fez um gesto para que Virgínia se sentasse também. Mas ela permaneceu de pé, de braços cruzados. Ana e eu nos conhecemos há uns 4 meses, num evento em São Paulo. Conversamos bastante naquela noite. Descobrimos que tínhamos muita coisa em comum. Ela é uma pessoa muito legal, Virgínia, continua. Depois disso, começamos a conversar pelo WhatsApp, a trocar ideias sobre música, sobre a carreira. Ela me dava conselhos, eu dava conselhos para ela, uma amizade normal. E quando surgiu a ideia da música juntos? Há umas 3 semanas, o empresário dela sugeriu um dueto, e como a gente já tinha uma boa química conversando, achamos que seria legal. Virgínia sentiu o coração acelerar. Do química conversando? Zé Felipe percebeu imediatamente a escolha infeliz de palavras. Virgínia, não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse. E me responde uma coisa. Em algum momento dessa amizade, vocês se encontraram pessoalmente além daquele evento? Zé Felipe hesitou novamente, e Virgínia soube que a resposta não seria boa. Sim, algumas vezes. Algumas vezes? Quantas, Zé? Virgínia. Não fica assim. Foram encontros profissionais. Quantas vezes, Zé? Umas 5 ou 6. Virgínia sentou-se na poltrona em frente ao sofá, sentindo as pernas fraquejarem. 5 ou 6 encontros em 4 meses, e você não me contou de nenhum. Porque eu sabia que você ia reagir assim. Reagir como, Zé? Como uma esposa que descobre que o marido está tendo encontros secretos com uma mulher jovem e bonita. Virgínia, não foram encontros secretos. Foram reuniões de trabalho. Em lugares públicos? Nem sempre. Virgínia fechou os olhos, tentando manter a compostura. Onde vocês se encontravam? Às vezes no estúdio, às vezes na casa dela para escrever letras. Na casa dela. Virgínia, era para trabalhar. Sempre tinha outras pessoas presentes. Sempre. Mais uma hesitação. Na maioria das vezes. Virgínia levantou-se abruptamente. Ô Zé Felipe,
Você está mentindo para mim há 4 meses. Eu não estou mentindo. Eu só não contei porque sabia que você ia interpretar errado. Interpretar errado. Meu marido está tendo encontros privados com Ana Castela há meses. Desabafa sobre nosso casamento com ela. Grava músicas em segredo. E eu que estou interpretando errado. Zé Felipe também se levantou, aproximando-se de Virgínia. Virgínia, escuta o que eu vou te falar. Eu juro pela vida das nossas filhas. Nunca aconteceu nada além de amizade entre mim e Ana. Mas você tem sentimentos por ela? A pergunta saiu da boca de Virgínia antes que ela pudesse pensar melhor. Era a pergunta que mais a assombrava, mas ao mesmo tempo a que mais temia ouvir a resposta. Zé Felipe a olhou nos olhos por alguns segundos antes de responder. Virgínia, Ana é uma mulher incrível. Ela é talentosa, inteligente, engraçada. Qualquer homem se sentiria atraído por ela. Essa não é uma resposta, Zé. Sim, Virgínia, eu sinto alguma coisa por ela, mas eu nunca agi com base nesses sentimentos. Eu nunca traí você, nem física, nem emocionalmente. Virgínia sentiu o mundo desabar ao seu redor. A confirmação de seus piores medos saiu da boca do próprio marido de forma tão direta que ela precisou se apoiar na parede para não cair. Você acabou de me dizer que está apaixonado por outra mulher. Eu não disse que estou apaixonado. Eu disse que sinto alguma coisa. Mas isso não significa que vou agir com base nisso ou que não te amo mais. Zé, você não pode estar falando sério. Virgínia, eu estou sendo honesto com você pela primeira vez em meses. Sim, eu tenho uma conexão com Ana que vai além do profissional. Mas isso não muda o fato de que você é minha esposa, a mãe das minhas filhas e a mulher que eu escolho todos os dias. Virgínia começou a andar pela sala, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Zé, você não entende. Você acabou de me dizer que tem sentimentos por outra mulher. Como você espera que eu reaja a isso? Espero que você entenda que ter sentimentos por alguém e agir com base nesses sentimentos são coisas completamente diferentes. E Ana, ela sente alguma coisa por você também? Zé Felipe baixou o olhar. Eu acho que sim. Meu Deus! Virgínia parou de andar e o encarou. Vocês dois estão apaixonados um pelo outro e acham que isso é normal? Virgínia, a gente nunca falou sobre esses sentimentos, nunca sequer nos tocamos de forma inapropriada. Mas vocês sabem que existe uma atração mútua. Sabemos. Virgínia sentou-se novamente, desta vez cobrindo o rosto com as mãos. Eu não acredito que estamos tendo essa conversa. Zé Felipe se aproximou e se ajoelhou na frente dela. Virgínia, me olha. Ela levantou o rosto e ele pôde ver as lágrimas em seus olhos. Eu escolho você, Virgínia. Todos os dias eu escolho você. O que eu sinto por Ana é confuso, é complicado, mas não muda o fato de que minha vida é com você. Mas você vai continuar vendo ela? Vai continuar essa amizade? Zé Felipe ficou em silêncio por alguns segundos. A música que gravamos juntos vai ser lançada semana que vem. Depois disso, o quê? Depois disso, se você quiser, eu posso limitar o contato. Se eu quiser, Zé, você está me dando a opção de escolher se meu marido vai continuar mantendo contato com a mulher por quem ele tem sentimentos? Virgínia, não é assim. É exatamente assim. Virgínia se levantou novamente. Você está colocando a responsabilidade da decisão em mim. Como se eu fosse a vilã da história se pedisse para você parar de ver Ana Castela. Você não é a vilã, Virgínia. Então pare de me fazer sentir como se fosse. O celular de Virgínia vibrou com uma ligação de Marina. Ela atendeu sem sair da sala. Marina, Virgínia, tem mais uma bomba. Ana Castela acabou de dar uma entrevista para o Fantástico. Vai ao ar domingo, mas já estão divulgando trechos. O que ela disse? Ela falou sobre a polêmica. Disse que respeita você e Zé Felipe como casal, mas que não vai deixar de ser amiga de ninguém por causa de especulações. Virgínia olhou para Zé Felipe, que ouvia a conversa. Mais alguma coisa?
Sim, ela confirmou o dueto com Zé Felipe e disse que a música fala sobre conexões verdadeiras que transcendem as aparências. Virgínia desligou o telefone e olhou para o marido. Ela vai dar uma entrevista defendendo a amizade de vocês. Virgínia, eu não sabia que ela ia dar essa entrevista. Você sabia que ela ia rebater publicamente, Zé. Vocês provavelmente conversaram sobre isso. Zé Felipe não negou, e seu silêncio foi a confirmação que Virgínia precisava. Eu preciso sair, disse Virgínia, pegando a bolsa. Para onde você vai? Não sei. Preciso pensar. Virgínia, não faz isso. Vamos resolver isso juntos. Zé, você acabou de me confessar que tem sentimentos por outra mulher, que vocês se encontram há meses às escondidas e que ela vai dar uma entrevista nacional defendendo o relacionamento de vocês. O que exatamente você quer resolver? Virgínia se dirigiu para a porta, mas Zé Felipe a segurou pelo braço suavemente. Virgínia, eu te amo. Essa situação toda é confusa, mas eu te amo. Virgínia olhou nos olhos do marido. Zé, amar duas pessoas ao mesmo tempo não é amor, é egoísmo. Com essas palavras, Virgínia saiu de casa, deixando Zé Felipe sozinho na sala. Enquanto dirigia sem destino pelas ruas de Goiânia, Virgínia refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em uma semana. A mulher que havia entrado no estúdio da Globo na segunda-feira era completamente diferente da mulher que agora dirigia pelas ruas, com o coração partido e o casamento em frangalhos. Seu celular tocou com uma mensagem de Camila. Como foi a conversa? Virgínia parou o carro no estacionamento de um shopping e digitou. Pior do que eu imaginava. Ele confirmou que tem sentimentos por ela. A resposta de Camila veio rapidamente. Meu Deus, Virgínia, onde você está? Não fica sozinha. Estou bem, só preciso pensar. Mas Virgínia não estava bem. Sentia como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. A mulher que sempre havia sido vista como a esposa perfeita, a empresária de sucesso, a mãe dedicada, agora se via confrontada com a possibilidade real de que seu casamento poderia estar chegando ao fim. E o pior de tudo era saber que Ana Castela havia vencido sem nem mesmo tentar. Sua juventude, seu talento, sua espontaneidade haviam conquistado algo que Virgínia nunca imaginara poder perder: o coração de seu marido. Enquanto olhava o movimento do shopping através do para-brisa, Virgínia tomou uma decisão. Não ia mais fugir da situação. Se Zé Felipe queria Ana Castela, ele teria que fazer uma escolha definitiva. E Virgínia estava preparada para aceitar qualquer resposta, mesmo que isso significasse recomeçar sua vida do zero.